ambiente, sua vara, seu cajado. Ambos são indispensáveis e preciosos. E passear no meio de nós, tratando íntima, pessoal e profundamente com as nossas vidas, casamento, família e assembleias. E que o Senhor alcance isso entre nós. Então, amados irmãos, Paulo gemia, ansiava, orava e trabalhava por maturidade espiritual. Agora, se lemos seus escritos, 3 epístolas, algumas coisas ficam claras. Deixe-me resumir isso ainda nessa introdução, antes de entrarmos em 1 aos Coríntios. Podemos dizer que Paulo compreende que desafios e pressões em nossa vida espiritual podem cumprir 2 objetivos. E eles são opostos. Então, por favor, pense sobre isso, devocionalmente, diante do teu Senhor. Desafios que são diários na nossa jornada com o Senhor. E pressões que são diárias, se somos discípulos fiéis do Senhor. Desafios e pressões podem resultar de 2 maneiras em nossas vidas. Primeiro, em maturidade. Porque vida cristã cresce em meio a desafios e em meio a pressões. Um servo do Senhor do século passado escreveu um bonito artigo chamado O Poder da Pressão, onde ele vai compartilhar um pouco da sua visão sobre como o cristão cresce debaixo de pressão. Assim como o grafite barato, opaco, se torna um diamante quando submetido a tempo, temperatura e pressão por um período longo. Aquele grafitezinho que não significa nada, feito de carbono puro, assim como o diamante é carbono puro, mas a diferença de um grafite e de um diamante é evidente. O grafite é opaco, fraco, barato. O diamante é precioso, é cristalino e tem uma propriedade que o grafite não tem em particular. Ele tem a propriedade de fazer a refração da luz. Se nós queremos conhecer como a luz é bonita, a glória da luz, nós podemos conhecê-la através do diamante. Porque quando a luz entra nele, ela se refratará em 7 cores, coisa que no grafite é impossível. Então, o que o Senhor está fazendo em nossas vidas e na vida das suas assembleias? Ele está trabalhando com desafios e pressões, para que nós deixemos de ser grafite e passemos a ser diamante. Porque o livro santo, a palavra de Deus, termina no Apocalipse assim: a cidade santa, a Nova Jerusalém, tem a glória de Deus. Diamante. Quando o Senhor Jesus é visto no trono, no capítulo 4 do Apocalipse, é dito, ele tem a aparência de jaspe cristalina. E é a mesma ideia do diamante. Então, queridos irmãos, desafios e pressões objetivam maturidade. Se nós os compreendemos e os vivemos aos pés do nosso Senhor. Agora, então, qual é o lado oposto dos desafios e pressões? Eles podem nos conduzir à estagnação espiritual. Então, eu gostaria muito que você ponderasse isso aos pés do Senhor, em meditação e oração. Como tem sido com relação a você? Como você tem encarado desafios e pressões? Tem resultado em maturidade ou tem resultado em estagnação? Toda a verdade de Deus, que Ele nos comunica em particular em meio aos desafios e pressões. Desafios e pressões abrem os nossos ouvidos, espiritualmente falando. Mas, preste atenção, toda a verdade espiritual que o Senhor nos comunica em meio a desafios e pressões, e essa verdade espiritual essa verdade espiritual recebida, não é respondida, ela induz ou conduz à estagnação. Então, irmãos amados, esse é um princípio espiritual. Você acha importante os princípios espirituais? Deveria achar, porque eles não são como regras que têm exceção. Eles são como leis invioláveis, espiritualmente falando.
Isso é princípio espiritual. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia buscando princípios espirituais. E aqui está um princípio espiritual. Verdade espiritual recebida, mas não respondida, gera estagnação e mais, perda progressiva da capacidade espiritual. Então vamos pensar um pouquinho juntos nessa frase. Perda progressiva da capacidade espiritual. Tem uma doença pulmonar, causada por muitos fatores, se chama fibrose pulmonar. Mais ou menos como a doença a cirrose hepática, mais ou menos. Os alvéolos, eles vão se endurecendo, então o pulmão vai perdendo a capacidade de respirar. E a pessoa vai se sentindo fraca, tonta, sem oxigenação e eventualmente leva à morte. Fibrose pulmonar. Pois é esse o resultado de receber a verdade de Deus e não responder a ela. Fibrose espiritual. Porque verdade recebida e não respondida gera estagnação e uma crescente perda da capacidade espiritual de receber mais, mais e mais. Irmãos, isso ainda é um instrumento protetivo de Deus. Porque os irmãos imaginam se nós recebêssemos luz, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, e avançando em luz e não respondêssemos a nada dessa luz. Sabe como isso se chamaria aqui na nossa experiência cristã? Quase que um inferno. Porque nós seríamos os visionários, idealistas, né? Mas não teríamos 1 centímetro de jornada espiritual real. Ou do que Paulo chama de experiência espiritual, né? Poderíamos dizer assim na linguagem dele. Então, graças a Deus, Ele trata assim conosco. Ele aguarda que a verdade espiritual recebida seja respondida. Irmãos, Ele é tão paciente, Ele é tão longânimo. Mas sabe o que nós temos que encarar quando nós falamos isso? É que Ele será longânimo até a sua vinda. Nunca abandonará a sua longanimidade. Mas essa não é a questão. A questão é o quanto nós conseguiremos avançar diante desse Deus tão longânimo, que fala, refala e refala e refala conosco, e usa tantas circunstâncias para nos ensinar a mesma lição, não é? Instrumentos diferentes, a Bíblia, o Espírito Santo falando direto, a unção que nos ensina sobre todas as coisas, ímpios, circunstâncias, Ele usa todas as coisas. Quão bom e sábio é o nosso querido Senhor. Agora, quanto nós temos respondido a Ele? Então, é uma questão para ponderarmos diante do Senhor. Como Paulo disse para Timóteo, medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora, dentro ainda dessa introdução, gostaria de colocar um outro inimigo, além da questão de desafios e pressões, que podem levar-nos à estagnação, mas que são, por outro lado, instrumentos de Deus para crescimento. Mas esse elemento que vou citar aqui, ele não tem uma função positiva, apenas negativa. Distrações. Amados irmãos, se há uma coisa que marca uma vida infantil, é distração, não é? Quão duro é entreter uma criança. Que mágica precisamos fazer para entreter uma criança, não é verdade? Porque elas não se concentram em nada, elas são absolutamente distraídas. São as crianças, e assim são as crianças espiritualmente. Agora, se desafios e pressões podem nos levar à estagnação, aqui nos levaria distração, superficialidade. Todas as vezes que nós temos muitos alvos, em que nós temos Cristo e mais um monte de coisas, em que vivemos distraídos com o mundo e seus interesses, apelos e etc. E muitas vezes até mesmo dentro do contexto cristão, nossa vida pessoal, relacionamento, vida da igreja, vida como assembleia, podemos sim, e muito, estarmos distraídos daquilo que Paulo chama o alvo, o prêmio da soberana vocação. Alvo que não é a igreja, alvo que não é a obra, alvo que não é a família, alvo que não é bênção, alvo que não é nenhum desses. Não vamos voltar a isso, porque já temos falado exaustivamente sobre essas coisas. Focos equivocados.
Família é um deles. Tome cuidado. Não que o Senhor não nos queira como bons pais e maridos, ou esposas e mães. Mas famílias cristãs edificadas não são o supremo propósito de Deus. Porque o supremo propósito de Deus é a sua família edificada, que é maior que a minha família e que a tua família. Então, amados irmãos, distrações têm a capacidade de nos conduzir à superficialidade. E sabe, amados irmãos, pense com você mesmo diante do Senhor. Superficialidade é a maldição do nosso tempo. Mas é interessante, nós ficamos muito assombrados, podemos dizer até conquistados, por cavernas profundas, rios profundos, vales profundos e pessoas profundas. Mas a maldição do nosso tempo é superficialidade. Mas qual é a causa da superficialidade cristã? Distração. Essa é a causa. Então, mais uma vez, quando vamos às epístolas de Paulo, o que nós vemos? Um homem absolutamente focado. E aí, para completar essa introdução, que eu gostaria que nós voltássemos, mesmo que brevemente, já vamos para a primeira epístola aos Coríntios, nós voltássemos ao texto apenas de Filipenses, que nós acabamos de ler, para alguns comentários e notas rápidas aqui. Por favor, abra de novo Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 12. Duas vezes, não precisamos ler de novo todo o texto, 12 a 14. Observe que no verso 12, na metade do versículo, e no verso 14, no início do versículo, Paulo usa a palavra prossigo. Localizou aí? Prossigo, duas vezes. É uma palavra, embora comum, interessantíssima na boca de Paulo. Sabe por quê? Dois exemplos, pelo menos. Ele a usa quando ele dá testemunho diante de autoridades no capítulo 22 e no capítulo 26 de Atos, quando ele narra a sua jornada de Jerusalém para Damasco, onde o Senhor se revelou a ele, ele diz então que ele ouviu aquela voz, você conhece muito bem a história, e aquela voz dizia assim a ele, ouça bem, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a palavra usada em Filipenses, mas aí traduzida como prossigo, tá bom? Então vamos mudá-la. E o texto seria assim, persigo.